de estarmos aqui para falar do amor de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero Alisson, meu amigo, homem de Deus, pela vida da sua família, sua esposa, sua filhinha, sua princesa que está prestes a vir este mundo. Oh, glória. A princesa que o Senhor já escreveu a história dela lá no céu. E eu quero louvar a Deus pela vida desta família maravilhosa. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo presbítero Joel, que é o líder, o homem que está a serviço desta grande obra de Deus, que é esta rádio, uma obra missionária que o Senhor levantou nesta terra. E eu quero falar para você que se você puder abençoar esta obra, abençoe. Se Deus colocar no seu coração, abençoe, porque esta obra é de Deus. Amém, meus amados? Então eu quero louvar a Deus pela vida dele e a sua família, que Deus continue abençoando, e também mandar um alô para o nosso pastor, nosso amigo, pastor Sonito, que Deus abençoe, nosso amigo, pastor Sonito, homem de Deus, e abençoe também a sua família. Quero mandar também um alô para todos os meus amigos, todos os meus irmãos, pregadores, conferencistas, pastores, também saudar o reverendo pastor Joel, meu pastor, saudar também o meu dirigente, meu pastor também, Ananias França, enfim, todos os meus amigos. Amém, meus amados? Agora eu quero ler a palavra do Senhor, que está no livro das Revelações, livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, no seu verso de número 8, ou melhor, no seu verso de número 11, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Meus amados, esta palavra é fiel e verdadeira e eficaz. Aqui está falando sobre uma igreja perseguida, a igreja de Esmirna. O Senhor, através de João, vai mandar João escrever uma carta, escrever em um livro para esta igreja, palavras que aquela igreja precisava ouvir, palavras que o anjo daquela igreja precisava ouvir. E diz a Bíblia que João, ele estava pregando a palavra, e por esta feita, por dar testemunho de Cristo, por pregar a palavra do Evangelho, diz a Bíblia que ele foi mandado para a ilha de Patmos, e por esta feita, diz a Bíblia que João vai ter uma revelação da parte de Deus. A ilha de Patmos, para quem não sabe, era uma ilha que era mandado para lá todos os prisioneiros de Roma. E a Bíblia diz que João foi mandado para lá não por causa de pecado, não por causa de algum delito, não por causa de furto nem de roubo, nada disso. João foi mandado para Patmos por causa da pregação da palavra do Evangelho. E foi lá que ele teve uma das maiores revelações da Bíblia, que foi a revelação do Apocalipse. É quando João estava lá orando, e diz a Bíblia que ele vai ouvir uma voz. E diz a Bíblia que aquela voz era como som de trombeta. E diz a Bíblia que quando João vira, ele ouve alguém falar. E quando ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem, que estava passeando pelo meio dos candelabros de ouro. A Bíblia diz que a sua face era tão branco, o seu cabelo era tão branco como a neve, a sua cabeça tão branca como a lã, e ele tinha olhos como chama de fogo. E diz a Bíblia também, aleluia, que ele tinha vestes que cobriam e iam até o chão. João também vai ver algo poderoso naquele homem, naquele ser. Era um cinturão de ouro em seu peitoral. João também vai ver algo muito forte, que era, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. João vai ver também a sua face brilhando como o sol no seu mais ardente furor. Aleluia. E ele vai começar a dizer a João, escreve a estas igrejas, as igrejas, 7 igrejas da Ásia. E uma das igrejas que vai me chamar a atenção é a igreja de Esmirna. Aleluia! A palavra Esmirna significa mirra. E mirra no grego significa amargo. Então o nome da igreja já condiz
com as suas obras. Esmirna provava a amargura do Evangelho, mas também exalava o bom cheiro de Cristo. Aleluia! E diz a Bíblia que Jesus ele vai começar a falar com aquela igreja através dessa carta. Jesus vai começar a falar dizendo ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Nesse versículo, a gente já percebe como Jesus se apresenta, Alisson, para esta igreja. Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna como aquele que é o primeiro e o último, aquele que é o princípio e o fim. Jesus estava dizendo para o pastor da igreja de Esmirna: olha, anjo da igreja de Esmirna, olha, meu filho, eu sou aquele que é o primeiro e o último. Ou seja, ninguém pode intervir na sua história, porque eu estou no começo da tua história e também estou no final. Jesus ele também começa a falar também e se apresentar como aquele que foi morto e reviveu. Sabe por quê, Alisson? Por quê? Porque a igreja de Esmirna é a igreja que foi levantada no tempo dos mártires. Foi a igreja perseguida, que os seus seguidores, que os seus discípulos, que os seus membros foram martirizados por imperador por nome de Nero. Então Jesus vai se apresentar da forma daquele que morreu e reviveu, porque Jesus estava dando uma palavra de ânimo e de conforto para a igreja de Esmirna. Jesus estava dizendo: olha, não tenha medo da morte, porque eu venci a morte, eu triunfei sobre ela. Jesus estava dizendo: olha, anjo da igreja de Esmirna, olha, pastor da igreja de Esmirna, não precisa ter medo, porque eu sou aquele que morreu, mas também ressuscitou. Eu tomei a chave da morte e do inferno. Então vocês não precisam ter medo da morte. Aleluia! Então, meus amados, Jesus ele começa a se apresentar como aquele que venceu a morte, aquele que morreu e ressuscitou. Isso é muito forte. E Jesus também ele vai começar a falar com o pastor de Esmirna, aquele homem, para quem não sabe, diz a história que ele era o apóstolo, ou seja, o discípulo do apóstolo de São João. O nome daquele pastor, Alisson, era Policarpo. Ele foi um discípulo do apóstolo São João. E aquele homem Policarpo era um homem temente a Deus, um homem que dava testemunho do Evangelho. E o nome Policarpo significa frutífero. O nome já condizia com a vida do pastor Policarpo, porque ele dava frutos para o Evangelho. Então já dá-se a entender que a igreja de Esmirna era perseguida pelos frutos que ela dava a Deus. Então a gente já aprende uma coisa muito forte. Se você está sendo perseguido, aleluia, é porque você está dando frutos para Deus. O inimigo ele só persegue, Alisson, quem dá frutos para Deus. Quem não dá fruto para Deus, o inimigo não persegue. Então, se você está em alguma dificuldade, se você está passando por alguma adversidade e você tem sido fiel a Deus, é justamente por isso, porque da tua fidelidade a Deus, aleluia, porque dos teus frutos que tu tem gerado, que tu tem produzido para o reino dos céus. Então, meus amados, Jesus ele começa a falar com o pastor, seu Policarpo, dizendo: olha, anjo da igreja de Esmirna, pastor Policarpo, eu conheço a tua tribulação. Ou em outras traduções, eu conheço a tua aflição e a tua pobreza, mas tu és rico. Aleluia! Jesus aqui nesta palavra estava falando que ele conhecia o anjo da igreja. Jesus aqui está falando de uma forma singular. Ele está falando aqui com o pastor da igreja. Aqui nesse versículo, Jesus está falando de uma forma pessoal, Alisson, porque ele sabia as aflições que os pastores estavam passando naquela época, principalmente a aflição que Policarpo estava sofrendo. Então Jesus ele começa a dar uma palavra de ânimo, de consolo para Policarpo, porque Jesus conhecia ele por dentro. Jesus sabia como se encontrava a alma daquele homem de Deus. Jesus sabia como se encontrava o coração daquele homem. Jesus conhecia como estava se encontrando a mente daquele homem. Ele está tomando conta de uma igreja que estava lutando para ser fiel, que estava lutando para obedecer a palavra de Deus, estava sendo perseguida pelos seus próprios conterrâneos, pelos seus próprios parentes.
Por quê? Porque Esmirna era uma cidade próspera, porém era uma cidade, um centro de idolatria. E diz a Bíblia, diz a história, que era uma igreja perseguida pelo fato de os crentes se converterem a Jesus. Eles passaram a ser perseguidos. Por quê? Porque eles pararam de idolatrar o Deus de Esmirna. Então agora ele vai idolatrar o Deus dos deuses, o Criador dos céus e da terra. Então, meus amados, Jesus estava falando a Policarpo que ele conhecia a sua aflição, que ele conhecia a sua alma. Jesus estava falando, olha, eu conheço você por dentro. Aleluia. E ele está falando para você nessa tarde, eu conheço as tuas aflições. Eu conheço o que você tem passado. Eu conheço as tuas necessidades. Ele vai dizer, e conheço a tua pobreza. Porque existia um fundamento, uma consequência de Policarpo estar se sentindo aflito. Foi por causa da necessidade. Porque ele estava passando uma grande necessidade. Ele não tinha, quem sabe, o dinheiro para comprar o alimento. Ele estava vendo os crentes da sua igreja passar fome e não tinha como comprar uma cesta básica, um alimento para alimentar os seus obreiros, os irmãos que congregavam ali. Então Policarpo estava se sentindo aflito pela necessidade. É o que acontece em nossas vidas. As necessidades nos faz se sentir aflito. As necessidades nos faz se sentir angustiado. As necessidades dessa vida, ela faz com que a gente se sinta preocupado. As necessidades dessa vida nos faz se sentir aflito. Aleluia. Mas Jesus, ele conhece. Jesus tem visto tudo. Jesus tem visto toda a aflição que a tua alma tem passado. Assim como Jesus, ele conhecia a alma, como se encontrava a alma de Policarpo, do pastor, do anjo da igreja de Esmirna, ele conhece como se encontra a tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus, ele conhece como se encontra a tua alma. Aleluia. Ele sabe que às vezes você vai para a igreja e com o coração angustiado, apertado, pelas necessidades que tu tem passado. Mas ele disse, eu sei a tua pobreza, conheço a tua necessidade, sei tudo que está faltando, mas eu tenho uma palavra para te dizer. Você não é pobre, você é rico, porque tu tem a maior riqueza que um homem pode ter. Você tem a minha presença, você tem a minha graça. Aleluia. Você não pode ter um carro do ano, você pode até não ter uma casa própria, você pode até não ter a melhor roupa, você pode até não ter o melhor sapato. Às vezes o alimento falta na despensa. Mas você tem a maior riqueza, é aquela que eu falei a Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Aleluia. Você que está me ouvindo aí, a necessidade tem batido na tua porta, mas Jesus me trouxe aqui como um profeta para te dizer que você é rico, que você pode até estar passando por muitas necessidades, mas você não saiu da presença de Deus. E Jesus me manda te dizer assim, não saia, fique firme, permaneça, persevere, porque você tem a maior riqueza que um homem pode ter, é a salvação, é a vida eterna. Aqui está falando de um contraste da igreja de Laodiceia. A igreja de Esmirna, meu amigo e presbítero Alisson, é um contraste da igreja de Laodiceia. Porque Jesus, ele vai dizer assim, ó, tu pensas que é rico, a igreja de Laodiceia. Tu pensas, tu acha que é rico e não precisa de mais nada. Ou seja, a igreja de Laodiceia granjeou muitas riquezas terrenas, material. Não é pecado, é bom. Todos nós queremos e almejamos conquistar aqui na terra. Só que não podemos deixar essas coisas corromperem a nossa vida espiritual. Não podemos colocar essas coisas acima da presença de Deus que há em nossas vidas. Então Laodiceia deixou a material, a sua vida material, acima, em primícia, acima da sua vida espiritual. Aí Jesus vai dizer, tu pensas que é rico, mas em verdade eu vos digo, é pobre, cego e nu. Aleluia.
Então, a igreja de Esmirna, ela é um contraste da igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia era rica financeiramente, mas a sua salvação estava em risco, enquanto a igreja de Esmirna estava ao contrário. Estava faltando o alimento, estava faltando o pão, estava faltando a roupa, estava faltando o sapato, mas ela estava cheia da presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus poderia voltar a qualquer momento ali, que sabe, a igreja de Esmirna não iria para o céu. Ou melhor, a igreja de Laodiceia não iria para o céu, mas a igreja de Esmirna iria. Aleluia! Então você tem a maior riqueza desta terra. Se Jesus voltar hoje, você tem convicção da tua salvação. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, Jesus, ele vai dizer à igreja de Esmirna, dizendo, olha, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Aleluia! Aqui está falando de um grupo de pessoas que se levantaram para desvirtuar, para apostatar os cristãos da fé, que estavam fiel, que estavam perseverando, obedecendo a sã doutrina, a palavra que vive e eficaz. E Satanás levantou um grupo ali de homens, Alisson, que estavam desvirtuando os cristãos, como? Dizendo que para ser salvo tinha que se circuncidar, pregando somente a lei, porque eles não conheciam a graça, eles não queriam crer na graça, que é por intermédio de Jesus Cristo. E eles queriam tirar os cristãos da fé. E nos dias de hoje não está sendo diferente. Muitos que se dizem judeus, querendo apostatar os crentes da fé. Eu tenho uma palavra para esses que se dizem judeus. Eu tenho uma palavra para esses que se dizem judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Aleluia! Aleluia, a igreja é de Cristo. E Cristo cuida da igreja. Por isso que Jesus disse, olha, eu conheço a blasfêmia, eu conheço os ventos de doutrina que têm se levantado para tirar vocês da fé, para tirar vocês da minha presença. Mas ser fiel, permanece, não dê ouvidos a eles. Aleluia! Vença com a palavra, medite na palavra. Porque tem muitas pessoas que têm se afastado da igreja, que têm dado ouvidos à doutrina de demônio, porque não quer mais ler a Bíblia, não quer mais estudar a palavra. Estamos vivendo em uma geração e as pessoas estão dando menos importância à palavra. Nós vamos para um culto hoje para ouvir uma palavra, para ouvir Deus falar, para aprender a palavra. Aleluia! E quando chegamos lá, é louvor, nada contra o louvor. Eu gosto, é bom adorar a Deus, mas estamos dando menos importância à palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos dar mais valor à palavra de Deus. Aleluia! Então, Jesus ele vai dizer, eu conheço, tenho visto todos. E vai dizer ainda mais, não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Primeiro, esse versículo aqui é muito forte, porque Jesus ele começa a avisar a igreja de Esmirna as aflições e perseguições que eles iriam sofrer. Jesus estava dizendo, olha, não temas, não tenha medo, porque o diabo lançará alguns de vós na prisão, e ele te provará vocês por 10 dias. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, vocês vão passar por uma tribulação. Por quê? Porque nossas vidas não é diferente. Jesus ele sempre nos avisa, ele nos prepara para passar pelo deserto, pela adversidade. Ninguém passa pelo deserto sem antes ser preparado pelo mestre. Por quê? Porque Paulo ele vai escrever em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele vai dizer, olha, não sobreveio sobre vós tentação alguma que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e não permitirá que vós sejais provados ou tentados além do que poder suportar. Aleluia. Mas Ele mesmo, com a tentação, enviará a porta de escape.
Então Jesus ele nos prepara e toda provação que nós passamos, toda tentação que nós passamos, Deus ele nos prepara, nós suportamos. Então o que você tem passado, Deus ele jamais vai permitir que você passe por algo, por alguma provação que você não suporte. Porque está escrito, a palavra diz. E às vezes confundimos isso. Porque a vontade de Deus não é que você sofra. A vontade de Deus não é que nós venhamos sofrer. Na verdade, Ele permite para nos ensinar alguma coisa, para nos purificar, para nos santificar, para nos preparar, quem sabe para uma grande promessa, quem sabe para uma grande obra, para as suas promessas se cumprir em nossas vidas e também para o nome dele ser glorificado. Então o nome do Senhor será glorificado nesta sua adversidade, o nome do Senhor será glorificado nesta provação, nesta perseguição que tu tem passado. O nome do Senhor será glorificado através do que a tua família tem passado. O nome do Senhor será glorificado através do que a tua igreja tem passado. O nome do Senhor será glorificado através dessa enfermidade. O nome do Senhor será glorificado através desta adversidade. O nome do Senhor será glorificado através deste deserto. O nome do Senhor será glorificado através desta luta, desta batalha que você tem travado, aleluia. E eu quero profetizar para a tua vida: ei, não se desespere, não tome decisão precipitada, porque a porta de escape está chegando. A porta de escape está chegando para a tua vida, rapaz. A porta de escape. Tão somente crê e verás a glória de Deus. Tão somente adore ao Senhor, porque a porta de escape está chegando para a tua vida. Aleluia! Ariai, choria, basúria, caribica, lava, suribica, lava, séria. A presença de Deus é real aqui. Eu sinto a presença dele aqui, aleluia. Esta mesma presença que eu estou sentindo, eu quero que você sinta e eu quero profetizar. Que o Espírito Santo de Deus possa visitar o teu coração nessa tarde. E que essa adversidade que você esteja passando, você venha receber um ânimo. Você venha receber uma graça de Deus tão poderosa que você vai ter força para vencer. Receba esta graça e presença em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, Jesus ele vai dizer: olha, tereis 10 dias de tribulação. Então Jesus Alessandro estava dizendo o tempo exato do começo da prova, mas também estava dizendo o final dela. Aleluia! Toda prova em nossas vidas tem um princípio. Toda adversidade em nossas vidas tem um princípio, mas também tem um final. Aleluia! Então se você começou esta prova, se esta adversidade começou na tua vida, não se preocupe. Você pode estar no primeiro dia, você pode estar no segundo dia, você pode estar no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, mas o 10º está chegando na tua vida. O 10º está chegando na tua vida, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. É apenas uma fase. Jesus está dizendo: olha, se a aprovação, se a adversidade teve um tempo para começar, ela também vai ter um tempo para terminar. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aí ele vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus aqui está fazendo uma promessa à igreja de Esmirna. Jesus aqui, meus amados, está fazendo uma promessa muito poderosa. Jesus estava dizendo: olha, permanece fiel. Não deixa nada tirar vocês da minha presença. Não deixa nada separar vocês da minha presença. Às vezes por causa de qualquer coisa queremos sair da presença de Deus. Às vezes porque falta o alimento, porque falta um sapato, porque falta uma roupa. Às vezes porque de uma afronta do inimigo, porque de uma perseguiçãozinha. Às vezes porque de uma porta de emprego que é fechada. Às vezes por causa de uma oportunidade que não nos é dada. Nós queremos se afastar da presença de Deus, começamos a questionar com Deus. Mas Deus está dizendo: ser fiel. Permanece fiel. Porque ele passou por aflição. Jesus: eu passei por aflição. E vocês também vão passar, mas tenham bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. Amém, Jesus. Eu sou o exemplo. Eu sou o exemplo.
de quem foi fiel na perseguição. Eu sou o exemplo de quem foi fiel na aflição. Eu sou o exemplo de quem foi fiel na humilhação. Jesus está dizendo, ser fiel como eu fui fiel até a morte. E vocês vão ganhar aquilo que eu ganhei. Vocês vão receber em troca, aleluia, da coroa de espinho, a coroa da vida. A coroa que eu recebi de meu Pai, a coroa de glória, vocês também vão ganhar. Aleluia. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos carregar em nossas cabeças a coroa de espinho. Porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome-se a cruz, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Então a cruz, com a cruz, vem também uma coroa. Aleluia. Aleluia. Com a cruz vem uma coroa. E uma coroa de espinho. Talvez você esteja passando por dores. Sua alma está doendo, teu coração está, aleluia, tua alma está aflita. Mas Deus está dizendo, ser fiel até a morte. Porque Paulo disse, nada me separará do amor de Cristo. Paulo disse, não vai ser a prostituição, não vai ser a pobreza, não vai ser a fome, não vai ser os demônios, não vai ser os anjos, não vai ser a morte, não vai ser a vida, não vai ser o céu, não vai ser o inferno, não vai ser os principados, nem nas potestades, porque nada nos separará do amor de Cristo Jesus, aleluia. E Jesus está dizendo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei, araicho, e amando que a vassúria, a coroa da vida, aleluia, aleluia. Aí ele vai dizer também assim, olha, aleluia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Eu estava estudando, meus amados, o que é a segunda morte. Eu estava analisando na Bíblia Sagrada e o Espírito Santo me levou lá para o livro de Apocalipse, capítulo de número 20. Aleluia! O que é a segunda morte? A segunda morte nada mais, nada menos é do que o lago de fogo. Capítulo 20 do Apocalipse, o versículo de número 14 vai dizer, então a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. E no livro de João, capítulo 8, no verso 51, João vai dizer, Jesus vai dizer, aquele que obedece às minhas palavras, de modo algum verá a morte. Mas essa morte que Jesus está dizendo não é a primeira morte. De modo algum verá a morte. Essa morte aqui que Jesus está dizendo não é a primeira morte. Porque ele vai dizer para a igreja de Esmirna que aquele que for fiel até o fim, aquele que for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Ou seja, a primeira morte vai ser apenas um passo para a vida eterna. Aleluia. Então aquele que é fiel a Deus, ele não vai provar a segunda morte. Quem é a segunda morte? O lago de fogo, que é pior do que o inferno. O lago de fogo é pior do que o inferno. Porque quando a parábola da história do rico e Lázaro, o rico quando morre vai por Hades e o Lázaro, o mendigo, vai para o seio de Abraão. E diz a Bíblia que em cada Hades, ou seja, do inferno, o rico vai pedir um pouco d'água para que o pai Abraão toque um pouco d'água em sua língua. E o pai Abraão vai dizer que não pode, não é lícito. Quem está ali no seio de Abraão, ir para o inferno. E quem está lá, ir para o seio de Abraão. Então, o inferno é um lugar terrível, que nós sentimos sede, que a sede lá é tanta, que a agonia é terrível. Foi a agonia que o rico sentiu